século XVIII e é um dos mais importantes representantes do empirismo moderno, beleza? Então, o lance do Hume é bem simples. Um cara chamado Isaac Newton, você já deve ter ouvido falar, ele publica a obra dele de física, a galera fica muito empolgada, achando que a gente tinha chegado às verdades absolutas sobre a física, e ele fica meio cabreiro. Ele acha que não é bem assim, beleza? E aí, para avaliar melhor as possibilidades da ciência, o David Hume vai dizer para você que a gente conhece, em última instância, a partir dos dados de impressão, beleza? Então, a frase da aula, essa você não pode esquecer mais, é muito simplesinha. Toda ideia deriva, direta ou indiretamente, de impressão. Eu vou de novo. Toda ideia deriva, direta ou indiretamente, de impressão. Beleza? Então, como você está olhando pro seu aparelho agora, o celular, tá? A tela do computador, você está vendo a minha imagem, portanto, você tem uma ideia na sua mente de mim, que é uma cópia direta de impressão visual. Beleza? Você está olhando e imediatamente você está elaborando uma ideia mental de mim a partir da sua visão e da sua audição. Você está me vendo e me escutando, né? A ideia de Deus ou a ideia de unicórnio ou a ideia de minotauro, essas ideias são compostas, tá certo? Porque quando eu penso no unicórnio, eu pego a ideia do cavalo, mas eu junto nessa ideia uma ideia de chifre, né? Quando eu penso no minotauro, eu tomo o corpo do homem e a cabeça do touro. Quando eu penso em Deus, pensando nesse conceito judaico-cristão, eu penso num ser que é onipotente, onipresente, onisciente. Não, eu vou juntando um monte de ideias para elaborar uma ideia só. Beleza? Então, para o Hume é simples. Se uma ideia está na minha cabeça, ela passou pelas impressões, não tem outro jeito, tá? Não existe ideia inata. É essa a chave para a compreensão dos empiristas. Aristóteles, David Hume. A gente nasce com a mente vazia e preenche por meio dos dados dos 5 sentidos. Então, volta lá na impressão. Toda ideia é derivada de impressão. De onde é que vem as impressões? Ou ela vem de dados dos sentidos, beleza? Então, um dos meus 5 sentidos é tocado, isso me causa impressão, ou eu posso ter uma impressão interna também, né? Porque quando eu digo raiva, eu não preciso te contar o que é. Você já sentiu, né? Mas se eu digo alegria, eu também não preciso te contar o que é. Você já sentiu, né? Então a gente tem impressões de estados emocionais. E essas impressões geram ideias, beleza? É bem simplesinho. Então tive impressão, tenho ideia. Não tive impressão, não tenho ideia. Porque não existem ideias inatas. Ninguém nasce com ideia na cabeça. Fechado? O interessante do Hume é a implicação que ele tira disso, beleza? Que é simples. Como a gente nasce com a mente vazia e produz conhecimento a partir das impressões, o nosso conhecimento é produzido de forma indutiva. Eu parto de experiências singulares, beleza? Solto o corpo, ele cai uma vez. Será que vai cair de novo? Não sei, vou soltar de novo. Pega o corpo, solto de novo, cai outra vez. Cada experiência, meu velho, é única. Entende? Dependendo do número de vezes em que eu fiz isso e o corpo caiu, eu posso estabelecer uma conexão e dizer assim: todo o corpo próximo à superfície terrestre tende ao chão. Para explicar essa regularidade, eu posso elaborar uma teoria. Existe uma força de atração dos corpos, chamada gravidade, saca? Mas de onde é que partiu o meu conhecimento?
das impressões. E cada impressão é uma. Entende? Então, o raciocínio que vai do singular para o geral, todo corpo próximo à superfície terrestre. Olha só, eu fiz experiência com todos os corpos? Não. Então, o que eu fiz? Eu generalizei. Tá certo? Já tomou medicamento? Foi vacinado? Participou de algum teste de medicamento ou de vacina? Eu também não. Entende? Então, como é que esse medicamento foi parar na prateleira da farmácia? Eu não estou dizendo para você não tomar o remédio, não toma. Eu tomo, tá? Mas a ciência procede por um processo de generalização. Ela faz um certo número de testes. Esse número de testes dá uma segurança ao cientista de que as coisas vão continuar acontecendo razoavelmente da mesma maneira. O que o Hume quer que você perceba? A ciência ela é a melhor maneira que a gente pode ter de produzir conhecimento. Não há dúvida com relação a isso. Mas a ciência não é perfeita. E a ciência não produz verdades. Beleza? É isso que o Hume quer que você entenda. A ciência não produz conhecimento imutável. Mesmo porque o mundo não é imutável. Entendeu? Acreditar que as coisas vão acontecer sempre da mesma maneira, meu velho, é sobretudo anticientífico. A minha avó podia acreditar nisso, né? Que ela acreditava que Deus criou as coisas, que elas sempre foram do jeito que elas são. Nós não, porque você estuda ciência. Você sabe que o nosso planeta já foi infinitamente diferente do que ele é agora. E ele tende a mudar para o futuro. Beleza? Então, qual é o lance para o qual o Hume está chamando a sua atenção? A ciência é a melhor maneira de produzir conhecimento, mas ela não é perfeita. A ciência produz excelentes probabilidades sobre o mundo, mas ela não produz certezas. Beleza? Agora, por que você achava que essas probabilidades eram certezas? O Hume te explica fácil. Por causa de um negocinho chamado hábito. A frequência de ocorrência dos eventos acabam fazendo com que a gente pense que as coisas que acontecem frequentemente vão acontecer sempre. Agora, a gente não pode ser enganado pelo hábito, a gente tem que ser mais crítico, né? Entendendo como é que o mundo funciona, a gente entende que a ciência tem as suas limitações. Então, a ciência é uma excelente produtora de probabilidades, mas ela é incapaz de produzir verdades absolutas sobre o mundo. Beleza? O Hume não está dizendo para a gente abandonar a ciência, muito pelo contrário, mas ele está pedindo para que a gente enxergue os limites que a ciência tem. Fechou? Espero que eu tenha te ajudado. Um grande abraço, até a próxima. Tchau!